Graças a paz, irmãos. Jonas, é isso, acho que chegou. Todo mundo me ouvindo? Isso. Louva a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos nessa festa tão linda durante esse mês. Como é bom ver uma igreja que veste a camisa do Evangelho para anunciar Jesus Cristo. Tem um livro chamado, não sei quem já leu esse livro, de Stephen Covey. Os 7 hábitos da pessoa mais eficaz. E nesse livro tem o terceiro hábito. O terceiro hábito, ele diz o seguinte. O terceiro hábito, ele diz que nós devemos, faça primeiro o mais importante. Faça primeiro o mais importante. Irmãos, quem somos comunica com muito mais eloquência do que dizemos ou fazemos. Quem somos? Por isso que Provérbios capítulo 4, verso 23 diz, guarda o teu coração, pois dela depende todo o rumo da tua vida. E quem somos tem muito a ver com o nosso coração, o que alimenta o nosso coração. Hoje eu quero falar rapidamente sobre prioridade. 27 anos, o Evangelho tem sido prioridade nesta igreja. 27 anos, Cristo tem sido prioridade nesta igreja. 27 anos, a unidade, essa busca tão difícil que eu e você sabe, tem sido uma prioridade também nesta igreja. E o que a Bíblia fala sobre prioridade? O que a Bíblia fala sobre primeiro fazer o mais importante? E o que é mais importante na nossa vida? O que é mais importante para a EBT nos próximos 10 anos? O que é mais importante para você nos próximos 5 anos? Ou até o final do ano? Você sabe o que é mais importante? Você sabe o que é prioridade? Tem um texto bíblico que diz assim, Marcos capítulo 12, o verso 28. Marcos 12, capítulo 12, a partir do verso 28. Diz assim o Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 28. Marcos, capítulo 12, o verso 28. Veja Jesus falando sobre prioridade com um doutor da lei. Diz assim, chegando um dos 12 escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Sabe por que ele fez essa pergunta a Jesus? Porque os escribas, doutores da lei, eles tinham aproximadamente 613 mandamentos para cumprir de acordo com a lei. É muito mandamento, é muita regra. E ele pergunta a Jesus, qual é o principal mandamento? Qual é o mais importante? Qual deve ser a nossa prioridade? E sabe o que Jesus responde? Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O verso 30, a igreja pode ler comigo na sua versão. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. E o segundo é, ame o seu próximo como a você, como ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. No verso 32 diz, então o escriba disse, muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele. E o que ama a Deus de todo o coração e de todo entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou, você não está longe do reino dos céus. Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a ele. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ministra aos nossos corações. Que manhã alegre, Pai. Nos encoraja, Senhor, a sempre o Senhor ser o primeiro na nossa vida. Obrigado, Pai. Tu seja prioridade sempre na minha vida e na vida dos nossos irmãos. Nos ajude, Espírito Santo, a viver isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pois é, irmãos. A principal prioridade
E Jesus aqui está dizendo a religiosidade era muitas vezes formal e centrada em tradições humanas, perdendo de vista o propósito central da lei. E Jesus disse que o propósito central é amar a Deus. O propósito central, se você no próximo ano estiver comemorando os 28 anos da IEBT, ou os 26 anos do pastor Samuel, ou os próximos 27 anos da IEBT, você ainda, se Deus lhe conceder essa oportunidade, você está vivo, e você permanecer e preservar isso como, pastor? Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem como anunciarmos o evangelho em unidade sem primeiro, em nosso coração, ter esse amor a Deus como prioridade, como mandamento número 1. E o chamado principal está no verso 29, igreja. A prioridade importantes na vida cristã, e o primeiro é no verso 29, é ouvir o único Deus. Não tem outro Deus. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, Ele é o único Deus. Não tem outro não. É um chamado exclusivo da igreja para ouvir Deus. Ouvimos tantas distrações, tem tantas outras vozes, mas a voz principal que eu e você deve ouvir é a voz de Deus. É a voz de Deus. Você ouvir a voz de Deus, você não vai se perder, embora ache que esteja perdido. Continue ouvindo a voz de Deus. E Jesus começou: ouve, ó Israel, escuta com atenção, ó Israel, porque só tem um único Deus. E esse único Deus tem sido adorado 27 anos nesta igreja. 25 anos na vida do nosso pastor. E isso faz a diferença, irmãos. São muitas as vozes que precisamos identificar qual é a voz de Deus ministrando o nosso coração. A igreja de Cristo tem um chamado de exclusividade. Ouvir o único Deus. O profeta Samuel, quando era pequenininho, ouviu a voz de Deus, mas não sabia reconhecer. Eli já não estava mais escutando a voz de Deus. E Samuel chegou a primeira vez, chegou a segunda. Eli, é o Senhor que está falando comigo? Não estou falando nada. E Eli sim ouvia a voz de Deus. Embora estivesse na mesma casa. Nem todos que estão na mesma casa ouvem a voz de Deus. Deus se revela de um modo especial para mim e para você. Ao longo desses anos aqui dentro. Se você quer ouvir a voz de Deus, aqui dentro você ouve, na sua casa você ouve, indo trabalhar você ouve. Porque nós temos um Deus que tem prazer de falar com o seu povo. Tem um prazer de direcionar a vida do seu povo. E Samuel, na terceira vez, ele disse: olha, quando tu ouvir a voz, tu diz: fala que o teu servo ouve. E quando ele ouviu aquela voz falando no seu coração, ele disse: fala que o teu servo ouve. E ele reconheceu a voz de Deus. Não perca, IEBT, a sensibilidade da voz de Deus. Este é o segredo para as portas desta igreja continuar abertas. Eu e você vai passar um dia, mas se continuarmos a ouvir a voz de Deus e fazer essa voz conhecida, as nossas gerações estarão aqui lembrando do legado seu e meu. Precisamos ouvir a voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. E Deus tem falado comigo e contigo. Josué, quando Moisés estava morto, e agora como eu vou ouvir Deus? E Deus se apresentou a ele. Deus se apresentou a Josué e disse: não temas. Não te mandei eu ser forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares. E quando Josué estava prestes para atravessar o Jordão e enfrentar sua primeira batalha, o Senhor dos exércitos estava lá. É o Senhor, irmãos.
Como é precioso ouvir a voz de Deus. Às vezes somos tidos como loucos. Deixa pensar que você é louco. Continua ouvindo a voz do teu Redentor, a voz que acalma o teu coração na aflição, a voz que te dá, que te encoraja quando ninguém mais olha para você. Essa é a voz de Deus. Essa é a doce voz de Jesus. Essa voz que levanta os mortos e que faz os mortos espirituais ouvir. Nada se compara à voz do nosso Deus. Por isso que ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, Ele é o único Deus. Não tem outro Deus. O nosso Deus, você perguntar que Deus é esse que a IEBT está falando, eu vou te dizer, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que te formou, é o Deus que te sustenta, é o Deus que te fortalece, Ele é o Deus da provisão, é o Deus que é o Senhor da paz, é o Deus Jeová Sabaoth, aquele que luta as nossas guerras. Como não querer ouvir essa voz, IEBT? Deus nos livre dos nossos ouvidos estarem surdos para ouvir Deus. Precisamos ouvir a voz dEle. E nessa manhã, nossos irmãos aqui, surdos, têm ouvido a voz de Deus. Têm ouvido a voz de Deus nos seus corações. A palavra tem sido semeada. Aleluia! E ele continua falando: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, um chamado à exclusividade para ouvir a voz de Deus. O amor a Deus envolve todas as dimensões do ser humano, meus irmãos. Todas. Aí você pergunta: ouvir o quê? O que é que eu vou ouvir, pastor? O que você está ouvindo? Tantas coisas boas nessa manhã você está ouvindo. Eu quero te dizer mais uma. Está no verso 30. Guarda essa palavra. Diz assim: Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. É isso que você deve ouvir. É isso que você deve guardar no seu coração. Amar a Deus de todo o coração. Essa é a principal prioridade do povo de Deus. É amar a Deus com todo o teu ser. É amar a Deus. Ele é o mais importante. Ele é a prioridade, deve ser sempre da nossa vida. Amar o Senhor. Amar o Senhor. Amar o Senhor. Esse é o caminho, IEBT. Essa é a entrega. O amor de Deus, o amor a Deus deve ser prioridade máxima na vida do crente. Acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Essa é a prioridade, igreja. Amar a Deus. Esse é o foco. Amar a Deus. E Deus perguntou a Abraão: quero uma prova do teu amor. Que coisa difícil, irmãos. Deus pediu a Abraão uma prova de amor. E se neste ano, se Deus pediu uma prova de amor a mim e a você, o que nós temos para dar a Ele? Será que vai ser revelado o lado mais sombrio do nosso coração? E quando Deus ali, Gênesis 22, pediu a Abraão seu filho, Abraão entendeu que foi Deus que deu. Essa fachada foi Deus que deu. Tudo que a IBT hoje tem, essa igreja, é Deus que deu. Você se está aqui, foi Deus que trouxe. Se Deus trouxe, você está no lugar certo. Essa vizinhança é abençoada pela nossa presença, pela presença de Deus. Pela presença de Deus. E ali a Deus pediu a Abraão uma prova de amor. Mas Abraão, ele tinha algo no seu coração. O principal de Abraão, a principal prioridade era amar a Deus integralmente, irmãos. Deus não, ele não, olha, irmãos, amar a Deus pela metade é a mesma coisa de não amar a Ele.
Deus vê dessa maneira. Pode ser até difícil de entender, mas é dessa forma. Deus deseja que eu e você o amemos integralmente. De 613 mandamentos e leis, Jesus reduziu apenas a 2 para cumprir tudo. Amar a Deus. É esse, igreja. E ali, quando Deus pediu a Abraão, ao demonstrar o seu amor e obediência a Deus, e ofereceu Isaque. E Deus disse a ele: Abraão, eu sei que neste momento que tu temes a Deus, eu sei que tu me amas. Aquilo que tu creste, que eu iria prover, está ali o cordeiro. O Senhor provê quando o amamos de todo o nosso coração. O amamos de todo o nosso coração. Essa deve ser, pedir a todos os dias, eu e você, Deus, que nada, Deus, possa ser principal na nossa vida, se não for o Senhor. O Senhor seja sempre o ponto principal, a prioridade na nossa vida. Nós devemos orar isso, igreja, nós devemos. O amor de Deus deve envolver todas as dimensões do ser humano, as emoções, a vontade, a mente e as ações. Examine agora, já estou concluindo. Examine cada área da sua vida. Cada área da sua vida reflete o amor de Deus. Cada área da sua vida tem refletido o amor de Deus. O seu tempo, Deus é prioridade. Nos seus relacionamentos, Deus é prioridade. Não sou eu que estou dizendo, isso é Deus que está dizendo. Você lembra em Lucas 10:39, a devoção de Maria, que escolheu estar nos pés de Jesus, priorizou a sua presença. Qual é a principal prioridade na sua vida? Qual é a principal prioridade na sua vida? Acima de tudo, a palavra nos diz, deve ser amar a Deus. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo a minha esposa. Eu tenho que amar a Deus mais do que eu amo a minha Heloísa. Mas não é só amar de palavras, Deus quer que amemos de ação. Deus quer que Ele prove o seu amor para mim, para você. Deus provou e enviou o seu Filho. E o que nós temos dado a Deus. Que Deus nos abençoe, EBT. A principal prioridade seja amar a Deus. Seja ouvir a Deus. Seja chegar na eternidade ao lado de Jesus. Não perca isso na sua vida. Não perca.